Olá, eu sou a Lu. Hoje nós vamos pintar um pudim e uma jarrinha com um raminho de groselha, que pode ser natalino ou não. Então esse é o risco, nós temos o pudim no prato e uma jarrinha com umas groselhas. Nós vamos começar fazendo essa folhinha aqui atrás. Essa folhinha aqui, ela está por trás de tudo. Vou colocar o verde oliva, vou colocar verde oliva nela inteira. Aqui, ó, tem um detalhezinho que eu deixei ali para fazer um bonitinho. Preenchi a folha. Agora eu vou usar uma pontinha de pântano. Eu quero deixar esse cantinho, esse ladinho aqui, ó, mais escuro. Pontinha. Aqui também, um pouquinho. E vou colocar um pouquinho do verde folha aqui, para fazer uma luz. Ó, não precisa fazer arranhadinho, nada. Só deixa assim, ó, um pouquinho iluminado. Agora, eu vou fazer esta folhinha aqui. Mesmo processo, eu vou preencher com o verde oliva. Essas são as folhinhas de trás. Elas estão bem sombreadas. Pegou um pedacinho em cima da alça aqui, mas não faz mal. Tá, agora, o verde pântano, vou começar com um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, ó. Então, toda a área de baixo, toda a área que tá embaixo da outra, ficou mais escurinho. E eu vou colocar o verde folha nas pontinhas. Ó, não tô trabalhando também assim, ranhura nem nada, só isso. Agora, nós temos uma folha aqui atrás. Olha, ela tá aqui, ó. Aqui tem tinha um risco ali, mas aquele risco é o cabinho da folha, dessa folha. Então, eu vou encher. Na verdade, eu vou encher todo esse espaço aqui. O verde pântano, vou colocar aqui. Aqui, vou deixar assim, mais escurinho. Um pouquinho ali. É uma folha que tá por trás. Eu vou só colocar um pouquinho do verde aqui para separar desta. Um pouquinho aqui no meio, ó. Uma manchinha. Manchinha mesmo, porque eu não tô trabalhando assim para lado nenhum. Agora, aproveitando, nós já vamos fazer essa folha aqui de cima que tá inteira. Essa eu quero deixar mais iluminada. Ela tá por cima aqui desse lado. Então, aqui tem que ficar clarinho, para mostrar, porque quero contraste. Eu vou colocar aqui, ó, o verde oliva no centro. Eu vou puxar pra cá, deixando assim meio arranhado. Vou colocar o verde oliva ali daquele lado e vou arranhar pra dentro. Agora, eu vou colocar bem pouquinho pântano em cima do verde oliva, deixando ele mais curtinho. Aqui só umas pinceladinhas. Lavo o pincel e agora eu vou preencher o restante com o verde folha. O verde folha vai ficar assim bem clarinho, porque aqui ele tá pegando puro no tecido. Aí eu dou umas puxadinhas para ele mesclar com o verde oliva. Desse lado vai ficar um espaço maior, ó, bem clarinho. Olha como ficou um contraste bem acentuado. E aqui, bem clarinho,
para fazer a divisão dessa outra folha que tá embaixo. Assim. Vou fazer esta folha que tá por trás dessa aqui, que tá dobrada, mas essa daqui também. Eu vou colocar, ó, o verde oliva aqui bem no meio, puxando pra lá. Quero aquela pontinha lá bem verde. Desse lado, vou colocar o verde oliva de novo na ponta. Puxando pra dentro. Olha, agora um pouquinho do verde pântano. O verde pântano é mesmo só para dar um contraste maior. Aqui é importante, porque essa folha tá por cima, ela vai ficar clarinha. E esta daqui, ela tem que ficar escurinha. Um pouquinho aqui dessa pontinha. Lavo meu pincel, porque vou pegar a cor mais clara. E agora coloco o verde folha desse lado. Dou uma puxadinha, uma arranhadinha. E olha só. Vamos fazer essa folha aqui, que tá dobrada também. O verde, sempre começando pela parte que tá atrás, ó, verde oliva. E já vou colocar um pouquinho do verde oliva aqui também. Bem pouquinho, sobrou um espaço, mas ainda assim vou colocar um pouquinho do verde pântano aqui, ó. Bem pouquinho, mas coloquei. Tem um lugar ali que vai, que ele vai realçar. E agora eu vou completando, deixando bem crespinho. E agora a segunda aqui dentro, ó, que tá dobradinha. Quando a folha tá dobrada, vai ficar sempre assim, ó, pro mesmo lado. Olha aí. Agora, eu vou interromper essa parte para fazer o jarro. Porque o jarro, ele tá por trás. Essa folha, esses 2 cachinhos de groselha caíram por cima dele. Eu vou usar outro, eu tava usando o pincel número 2, agora eu vou usar um 6. E vou preencher todo o jarro com o branco. Preenchi tudo de branco, agora eu vou pegar uma pinceladinha de cinza. Eu nem lavei meu pincel, ainda tem branco nele. E uma pinceladinha de amarelo bebê. Eu vou dar uma misturada. Pode ficar um pouquinho mais escuro, pode ficar um pouquinho mais claro, não tem problema. Eu vou dar uma sombreada com essa cor bem aqui no meio, ó. Coloca a pincelada no meio e puxa para um lado e puxa para o outro. Não vai ficar uma linha. Fazer mais uma pinceladinha. Difícil ficar no mesmo tom, mas não tem problema. Aqui embaixo tem um risco, ó. Com uma pincelada, eu já coloquei ali a sombra. Bem na linha de baixo, vou colocar também. Bem em cima do risco. E daí vai subindo. Aqui, ó, atrás do prato, eu vou colocar também. Essa área aqui, a alça ficou por trás. Então, esse cantinho vai ficar mais escurinho. Aqui em cima também, ó, a alça ficou por trás. E depois, eu vou trocar de novo meu pincel, vou pegar um pequenininho, número 2 outra vez, porque eu vou fazer aqui, ó, a sombra no contorno da alça.
vou fazer mais acentuado no contorno aqui de dentro. O contorno de fora, só um pouquinho em cima do risco do carbono. O espaço é pequeno, então eu coloquei a linha de sombra de escuro. Agora eu vou com um pouquinho do branco no meio aqui, ó, empurrando pra fora. O meio tem que ficar clarinho, tá? O meio aqui, ó, tem que ficar branquinho. Vou acertar com o branco também aqui a linha, porque o risco do carbono foi forte, tá aparecendo. Aqui um pedacinho. Pronto, agora eu posso fazer a groselha. Esse cachinho de groselha aqui, eu vou preencher inteiro com vermelho Natal. Você pode usar o vermelho que você tiver, sem problema. Você vai preencher e o risco vai aparecer. Só tome cuidado para quando você estiver preenchendo, que as bolinhas fiquem bem certinhas. Não vale passar reto assim, tá? Você tem que fazer a bolinha bem direitinho. Essa daqui tava em cima da folha. Na verdade, eu deveria ter feito a folha primeiro. Não fiz, mas agora vou ter que me virar depois. Eu gosto sempre de fazer o que tá por baixo, por trás primeiro. Tá vendo como ficou aqui, ó? Todo o movimento das bolinhas. Eu vou preencher esse outro cachinho já. Preenchi. Agora eu peguei aqui o pincel 0. O verde oliva. Tá úmido ainda, mas vou colocar ali. Pra eu poder apoiar o meu dedinho aqui, ó, nessa folha. O que eu vou fazer? Eu vou separar as frutinhas com o verde oliva. Olha só. Pincelzinho 0. Você pode passar, sujei ali, ainda bem que não pintei a folha ainda, tá? Porque eu tô colocando o dedinho aqui. Você pode passar o contorninho bem fininho em cima do risco. Olha, separei esse cachinho. Agora eu vou separar este aqui. Se você não enxerga, pode fazer pelo rumo, que vai dar certo. É só você manter a proporção das bolinhas. Mas se você tirou o risco bem direitinho, vai aparecer. Agora eu vou colocar com o branco um brilho. É um pontinho em cada uma delas. Olha, com uma pincelada eu coloquei no cachinho inteiro aqui. Viu como fica diferente já? Agora nessa daqui, mesma coisa. Não é no meio. É um pouquinho abaixo do meio, mas não é também na linha do contorno. Aí, todo mundo iluminado. Agora eu vou fazer as outras duas folhinhas. Esta aqui, ela precisa ficar bem clarinha desse lado. Esse lado não tanto. Então, o que eu faço? Eu vou colocar o verde oliva pra cá. E vou colocar o verde oliva aqui, ó, em cima da frutinha. O verde pântano aqui no meio, para dar uma acentuada nessa cor. E um pouquinho aqui na ponta. Ó, vou deixar aqui mais escuro. E agora eu completo com o verde folha.
Fica um contraste muito bom, muito brilhante. Esta aqui, faço assim, coloco o verde oliva puxando pra cá e o verde oliva aqui, ó, atrás da frutinha. Não vou colocar o pântano, já vou usar o verde folha, que eu quero que ela fique mais clara aqui. E aqui também. Vou usar o pincel zero, uma pincelada de vermelho e uma pincelada de verde pântano. Para fazer o galinho. Se quiser, pode misturar no pratinho. Ele vai ficar um marrom. Se deixar bastante vermelho, vai ficar um marrom bem claro. Se deixar bastante pântano, vai ficar um quase preto. Vou passar esse galinho aqui. Aqui também é um galinho. Esse galinho sai por aqui. Esse aqui, essa folhinha aqui também tem um galinho. Que também a gente pode pôr. Aqui temos um galinho. E esse galinho passa aqui, ó. Aqui nós temos o galinho que vem aqui na frutinha. E esse galinho aqui, ele se divide. E coloquei aqui uma pontinha de galho, que eu também gosto de fazer uma pontinha sempre, galinho seco. Vou usar um pouquinho do amarelo para iluminar esse galinho. Aqui. 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 Aqui, ó, o galinho passa por cima da folha. Aqui e um pouquinho aqui. Vou fazer mais um galinho aqui. E vou passar mais um ali também, só porque ficou muito vazio. Pronto, tudo iluminadinho. Eu vou fazer esse galinho e essa folha. Depois você me acompanha. Com o pincel zero e o amarelo bebê, eu vou dar assim umas pinceladas. Aqui, tá vendo que essa folhinha tá por cima dessa? Então, não é um contorno pesado, como eu digo sempre. Mas é só umas pinceladinhas assim para mostrar que tá por cima. E daí puxar pelo meio aqui um risquinho. Aqui, ó, posso colocar um pouquinho também. Porque essa tá por cima da outra, só aqui embaixo. Aqui, nessa beiradinha. Aqui, ó, nessa parte que tá por cima. E nessa que tá dobrada aqui. Ficou muito grande ali, tiro depois um pouquinho. Ó, deixando assim crespinho, tá? Deixando cheio de pontinhas. Só nesses espaços. Aqui, como ficou muito grosso o meu risquinho, eu vou tirar um pouquinho, vou colocar um pouquinho do verde oliva por trás. Pronto, já corrigiu. Só para separar melhor. Pronto ali, pronto aqui embaixo. Bom, agora nós vamos para o prato. E eu vou preencher esse prato inteirinho com branco. Toda essa área e toda essa área. Então, preenchi tudo de branco. Agora eu vou usar o cinza lunar. Um pincelzinho número 2. Aqui, ó, eu tenho uma linha. Eu vou colocar um pouquinho de cinza bem em cima da linha.
do lado de cá também. Eu vou dar uma pincelada. Você viu que eu tô esfumaçando para fora e para dentro. Em cima da linha ficou a marca, mas não ficou um contorno para lado nenhum. Eu passei a pincelada, agora eu espalho assim, ó, para os dois lados. Não pode passar para cá, porque isso é essa linha aqui, tá? Depois eu vou pôr bem aqui, ó, dos dois lados, vou fazer igual. E venho limpando o pincel para dentro, vou deixar a bordinha. Ó, tô deixando uma bordinha de branco ali. Venho limpando o pincel. Agora eu vou colocar um pouquinho do cinza, tá vendo essa linha? Ó, de fora a fora, só que agora, peraí, aqui, eu vou dar uma esfumaçada pra baixo, porque aqui, ó, é branquinho, é a borda do prato. Deixei escurinho cinza, agora eu vou brincar com o ocre, sem lavar o pincel. Ele vai dar até uma esverdeada. Um pouquinho aqui, aqui eu vou pôr um pouquinho mais. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Puxando. É assim, é uma manchinha mesmo, tá? É pra simular um reflexo, uma sombra no prato, que seria branco. Aqui, olha, meu pincel tá bem limpo de tinta. E eu vou passar ele aqui, mas ele ainda tem um pouquinho de ocre. Assim. Agora, no prato, eu vou trabalhar aqui essa parte com um pouquinho do sépia. Dando batidinhas com o pincel. Porque eu não quero uma coisa lisa. Eu quero como se ele tivesse uma textura. Não é uma textura, mas é uma sombra. Eu vou trazer esse sépia até o final. Aqui no começo, eu vou deixar ele mais intenso. À medida que vem pra cá, eu vou diminuindo. Pra ficar um pouquinho mais iluminado esse lado. Pronto. Aqui, ó, em cima desse cinza, só um pouquinho de sépia também. Agora, eu já posso pegar um pouquinho do branco e vou trabalhar com o pincel bem de pezinho para fazer essa borda, por causa do fundo ali que já tá mais escurinho. Acertar bem direitinho aqui, ó, trabalha com o pincel nessa posição, que você consegue fazer uma linha, ó, a tinta fica para cima no pincel e você vem puxando. Assim a gente consegue. Olha aqui, ó, ficou meio arrepiado. Mas não pode, porque essa bordinha do prato, ela é bem lisinha. Então, eu venho puxando, empurrando essa tinta. E essa bordinha aqui também, ó, a gente não colocou o cinza até em cima, lembra? Pra ficar essa beiradinha branca. Agora, nós vamos para o pudim. E eu vou começar por essa parte aqui e eu vou preencher totalmente de marfim. Agora que eu preenchi, olha o que nós vamos fazer com amarelo ocre. Eu tô passando aqui, ó, uma linha de amarelo ocre. Depois a gente vai fazer uma sujeirinha. Ó, aqui no meio eu vou fazer uma bem grande até embaixo. Tá vendo? Não é para ficar uma coisa regular. Dá a ideia de um escorrido. Mas também não é uma coisa assim reta. Você vai colocar em cima maiorzinho, daí vem limpando o pincel. Ah, já preenchi ali também, tá? Olha só. Vou passar aqui que o risco tá aparecendo. Cantinho. Tá vendo? Agora, ainda com um pouquinho do ocre,
eu vou fazer uma linha aqui embaixo. Aqui é uma linha mesmo. Porque esse caramelo que tá escorrendo aqui, ele parou aqui na beiradinha do prato. Até aqui. E um pouquinho aqui do lado de cá. Aqui, ó, nesse pedaço do prato onde ficou branquinho, a gente pode pôr um pouquinho também. Só uma sujeirinha, passei um pouquinho. E nessa parte aqui de cima, você vai fazer, enfim, ó, bem no meio aqui, vou fazer um escorrido. É a mesma coisa desse. Aqui, um pouquinho, meio de ladinho, né? Porque esse daqui faz esse movimento. Nessa parte de cima, eu vou passar uma linha com o ocre. Olha só, escorri 2. O caramelo vai ser cerâmica. Você vai fazendo, você vai preencher de cerâmica. Preenchi todo. Aqui tava molhado e aqui tava molhado. O que eu fiz? Sujei um pouquinho assim, ó, o pincel na borda. E deixei um pouquinho mais caramelo aqui, essa cor. Você pode pegar o ocre em cima desse cerâmica e dar umas pinceladas assim, ó. Vai ficar da cor do caramelo. Depois aqui, já comecei. Você tá vendo que a gente tem um contraste bem grande. Onde eu tenho esses escorridos, eu vou só limpar o pincel. Você viu que o contraste continua. Eu tenho aqui a linha com o cerâmica para cima, mas aqui embaixo não ficou o ocre puro. Porque eu vou só batendo o pincel e dando uma esfregadinha. Olha a diferença. Aqui, ó, eu tenho uns escorridinhos aqui, mas não são pingos, é só manchou. Aqui tá bem certinho ainda, então olha o que eu faço, só na bordinha. Viu que eu nem tenho pegado tinta, eu tô usando a tinta que tá ali ainda úmida. Se a sua tinta já secou, então você precisa pegar um pouquinho. Aí você pode pegar um pouquinho do cerâmica, coloque aqui. Limpe teu pincel, aí você vem nessa parte de cá. E se colocar o cerâmica direto aqui, vai ficar muito puro. Desse lado eu desci um pouquinho, desse lado não vou descer, vou deixar ele clarinho aqui. Vou manchar um pouquinho essa parte aqui também. Manchinha mesmo, tá? Você coloca a tinta, daí você tem que fazer ela sumir, assim. Um pouquinho aqui. Um pouquinho desse cerâmica aqui, ó, bem na linha do prato. Sem cobrir o ocre todo. Vai aparecer ainda uma beiradinha do ocre. Cresceu um pouquinho aqui, tem que arrumar depois. Uma pontinha aqui e uma pontinha aqui. Com o branquinho, eu vou arrumar aqui onde eu entortei. Tem aqui, a gente tem umas partes branquinhas, ó, vou dar uma pinceladinha aqui, uma pinceladinha aqui, um brilho, né? Pego a tinta e deixo assim gordinho no pincel. Uma pinceladinha ali, seriam uns brilhos mesmo, bem aqui nessa borda, ó. Depois vou colocar um pouquinho de brilho aqui também. Nessa área aqui, onde ficou puro o marfim, também eu vou fazer umas manchinhas, mas daí só nesse sentido. Pronto, aí está o nosso pudim. As frutinhas vermelhas que eu vou fazer do mesmo jeito destas. Agora, ó, a beiradinha do prato já tá seca. Então, azul ultramar, pincelzinho número 2,
aparadinho, bem gastinho, tinta de um lado só. E eu vou fazer uma borda aqui, ó, no prato. Vou colocar bem na borda mesmo, bem na beiradinha. Trabalho com pincel assim nessa posição, que é o jeito mais fácil que tem de acertar e de ficar com a mão firme. Isso faz o prato parecer aquela porcelana antiga, que eu acho muito linda. Ó, tá vendo? A largura do pincel. Eu vou fazer a borda inteira. Então, ó, tem mais ou menos 1 hora que eu acabei. Seco, 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 seco. Eu vou borrifar um pouquinho de água para dar uma umedecida no tecido. Terminei, eu vou passar o paninho em cima para tirar o excesso. Pega um pincel grande com cerda, pode ser 14, 16, 18. Eu vou usar o azul ultramar, assim, ó, vou pegar um pouquinho só e vou colocar fazer um pouquinho de sombra aqui. Não é para circular, é só no cantinho. Viu que eu tô pegando pouquíssima tinta? Essas partezinhas aqui. Vou descer um pouquinho aqui do lado. Aqui nesse cantinho, na verdade, vou pôr outro tom ainda. Mais um pouquinho. E eu vou colocar aqui. Tô cruzando aqui, ó. Embaixo na mesa eu trabalho sempre nesse sentido. E aqui em cima, assim, redondinho. Pronto, ó, o pincel tá bem limpinho, não tem nada. Eu vou pegar agora um pouquinho do pêssego. Você pode, no lugar do azul ultramar, você pode usar turquesa, cerúleo, celeste, o azul, hortênsia, o azul que você tiver, um azulzinho. Eu usei o mesmo que eu usei aqui na borda do prato. E o pêssego, eu vou continuar, ó, um pouquinho aqui, ficou muito pouquinho mesmo. Vai sumindo com ele. Agora eu vou colocar esse pêssego aqui, ó, embaixo, digamos, na mesa. Olha como eu termino aqui. Eu ponho uma linha, aqui fica bem fortinho, porque é a base. E vou terminando assim, ó, trabalhando na horizontal, mas sem fazer linha aqui. Você vai soltando o teu pincel. Geralmente, a linha de cima fica um pouquinho maior, depois vem diminuindo. E ficando assim, ó, com pontas. Aqui embaixo um pouquinho. Embaixo das frutinhas. Mais um pouquinho. Vou fazer a base do prato. Você não precisa carregar o pincel. Quando você tem água ali no pano, tá úmido, mas não tá molhado, que você viu que a tinta, olha, ela nem corre. Não precisa nem preencher tudo. E olha só o que acontece quando você mistura aqui, ó, o pêssego com o azul, ele vai ficar o tom do cinza lunar. O pêssego com o azul ultramar que eu tô usando aqui, né? Pronto aqui, pronto aqui. Agora eu vou trocar de pincel. Peguei um número 8 aqui aparado, ele tá mais durinho. E agora eu vou usar um pouquinho do sépia.
Com o sépia, eu vou preencher aqui, ó, esse cantinho. Vou sair um pouquinho aqui, ó, saindo, fazendo uma sombra. Mas é só um pouquinho. Eu não vou trazer pra cá, é só aqui mesmo esse cantinho. Um pouquinho aqui. Não encha esse espaço, porque aqui, isso aqui é fundo. O mesmo tom que terminou aqui tem que continuar ali. Então, olha, o meu terminou azulzinho. Ali tem azulzinho. Não pode preencher isso aqui. Não é porque tem uma linha ali que você vai preencher, porque isso daqui é a parede que tá lá atrás. Aqui embaixo também, ó, coloco o sépia bem grudadinho aqui na jarrinha. Não vou levar pra lá, só vou deixar aqui. Vai sumindo. Depois, aqui no prato também, ó, coloco uma pincelada bem forte. Vou trazer até aqui. Não vou contornar, é até aqui, tem que sumir. Olha. Aí pra cá já vou deixar um pouquinho mais largo. Aqui vai ficar escurinho. E aqui agora eu vou esfregar o pincel para tirar aquela mancha. E aqui eu venho sumindo com essa mancha. A altura ali da minha mesa tá aqui. Então, um pouquinho até ali. Agora, eu vou colocar um pouquinho... Aqui, ó, só uma pinceladinha. Tá vendo? Ali, ó, já fez uma sombra. Nestas daqui, eu vou colocar aqui, ó, embaixo da folha. Não cheguei ali, comecei daqui. Depois aqui, ó, um pouquinho, é só uma encostadinha de pincel. Tá vendo? Só uma encostadinha de pincel, nem preenchi ali o espaço. Aqui, ó, eu vou puxar, vou passar o pincel em cima da pintura que já tá seca, puxando o sépia um pouquinho para cima dela, para não ficar nenhum espaço entre o prato e o fundo. Não deve ficar. Aqui também, ó, entre a jarrinha e o fundo não pode ficar nenhum espaço. Bom, esse trabalho tá concluído. Embora pareça, não necessariamente é um risco de Natal. Ele pode ser um risco de dia a dia comum mesmo. O risco desse trabalho você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até a próxima aula!